Audiolivro por Bispo J.R. Derrubando Golias, de Max Lucado. Descubra como superar os maiores obstáculos de sua vida. Terceira parte. Capítulo 11. Cruzamentos cegos. Posso me perder em qualquer lugar, é sério. Em qualquer lugar. O mapa mais simples me confunde. O caminho mais óbvio me deixa desnorteado. Eu não conseguiria seguir um elefante a 1,5 metros de distância na neve. Consigo ler errado as indicações pelo corredor que levam ao banheiro. Na verdade, uma vez fiz isso e deixei várias mulheres constrangidas em um restaurante fast food em Fort Worth. Minha lista de acidentes parece uma lista de ideias cômicas para a pantera cor-de-rosa. Uma vez fiquei perdido no hotel em que estava, disse para a recepcionista que minha chave não estava funcionando e acabei percebendo que estava no andar errado, tentando abrir a porta errada. Vários anos atrás eu estava convencido de que meu carro havia sido roubado da garagem do estacionamento do aeroporto. Ele não foi. Eu estava na garagem errada. Uma vez embarquei no voo errado e acordei na cidade errada. Enquanto seguia de Houston para Santo Antônio, saí da autoestrada para abastecer o carro. Peguei a pista novamente e dirigi cerca de 30 minutos, até perceber que estava voltando para Houston. Enquanto estava em Seattle, deixei o quarto de hotel com um tempo de sobra para chegar ao meu compromisso como palestrante. Mas, quando eu vi as placas da estrada alertando para a fronteira com o Canadá, percebi que chegaria atrasado. Uma vez fui correr de manhã, voltei para o hotel e comi. Servi-me 2 vezes no buffet gratuito antes de lembrar que meu hotel não tinha espaço para esse serviço. Eu estava no lugar errado. Se os gansos tivessem meu senso de direção, eles passariam os invernos no Alasca. Posso dar as mãos a Colombo, que, pelo que consta, não sabia para onde estava indo quando partiu, não sabia onde estava quando lá chegou e não sabia onde tinha estado quando voltou. Você consegue se identificar com alguma dessas situações? É claro que consegue. Todos coçamos a cabeça uma vez ou duas, se não em cruzamentos na estrada, ao menos nos cruzamentos da vida. O melhor dos navegadores perguntou-se certa vez: aceito o emprego ou o destino dele? Aceito ou recuso o pedido de casamento? Saio de casa ou fico em casa? Faço ou compro? Uma das maiores perguntas da vida é: como posso saber o que Deus quer que eu faça? E Davi faz essa pergunta. Ele acaba de saber da morte de Saul e de Jonatas. De repente, o trono fica vazio e as opções de Davi estão abertas. Mas antes de dar um passo, ele consulta o Senhor. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma cidade de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual cidade? Para Hebrom, respondeu o Senhor. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Davi adquire o hábito de apresentar suas orações a Deus, e ele faz isso como uma ferramenta fascinante, o colete sacerdotal. Observe que o colete apareceu da primeira vez em que Davi fugia de Saul. Davi busca a ajuda dos sacerdotes de Nob. Saul acusa os sacerdotes de embriagarem o fugitivo e, em consonância com sua paranoia, ele os mata. Um sacerdote chamado Abiatar, no entanto, foge. Ele não só escapa com vida, como também leva algo mais. Ele escapa com o colete sacerdotal. Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila.
1 Samuel 23, 6 e de 9 a 13. Davi veste o colete sacerdotal, fala com Deus e recebe uma resposta. Algo semelhante acontece depois da destruição de Ziclag, com sua aldeia em ruínas e seus homens furiosos. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. O que está acontecendo? O que é este colete sacerdotal? O que o torna tão eficaz? E esses coletes são vendidos em lojas de departamentos? O colete sacerdotal surgiu na época das perseguições pelo deserto. Moisés deu o primeiro de presente para o sacerdote Arão. Era uma veste com adornos feitas de linho branco, trabalhada com fios de ouro e fios de tecidos azuis, roxo e vermelho. Um peitoral sustentando 12 pedras preciosas adornava a veste. O peitoral tinha 1 ou 2, talvez 3 diamantes brilhantes ou pedras semelhantes ao diamantes. Essas pedras tinham os nomes Urim e Tumim. Ninguém sabe o significado exato dos termos, mas luz e perfeição lhe deram a lista de sugestões. Deus revela sua vontade aos sacerdotes por meio destas pedras. Como? Escritores antigos sugeriram vários métodos. As pedras brilhavam quando a resposta de Deus era positiva, tinham letras que se moviam e se juntavam para formar uma resposta, eram objetos sagrados usados para a sorte, que uma vez lançados, revelariam uma resposta. Embora especulemos sobre a técnica, não precisamos adivinhar o valor. Você não cuidaria de tal ferramenta? Quando se via diante de uma escolha complicada, Davi podia, com o coração reverente, fazer um pedido e Deus lhe respondia: Saul virá atrás de mim? Virá. Os homens irão me capturar? Irão. Devo perseguir o inimigo? Deve. Irei alcançá-los? Irá. Oh, que Deus faça o mesmo por nós, que possamos pedir e ele responder, que possamos clamar e ele responder. Você não adoraria ter um colete sacerdotal? Quem diz que você não tem? Deus não mudou. Ele ainda promete nos guiar. O Senhor diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32, versículo 8. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías capítulo 30, versículo 21. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Evangelho de João capítulo 10, versículo 27. O Deus que guiou Davi guia você. Você simplesmente precisa consultar seu Criador. Eu gostaria de ter buscado um conselho antes de tomar uma recente decisão. Acordei cedo, certa manhã, para uma reunião. Enquanto estava procurando algo para comer no café da manhã, descobri uma embalagem plástica com biscoitos na cozinha. Denalyn e nossa filha, Sara, haviam acabado de participar de um evento na escola, onde foram vendidas guloseimas assadas. Por isso pensei: que sorte, biscoitos para o café da manhã. Denalyn deve tê-los feito para mim. Comi um e tive que mastigar bastante, parecia um chiclete. Textura interessante, pensei. Fez-me lembrar pão árabe. Comi o segundo. O gosto estava um pouco suave para mim, mas quando misturado ao café, o resultado era interessante. Peguei o terceiro para sair para a rua. Teria pegado o quarto, mas como só sobrou um, deixei para Denelin. Naquele dia, mais tarde, ela telefonou. Parece que alguém mexeu na embalagem plástica. Fui eu, admiti. Já comi biscoitos melhores no café da manhã, mas aqueles não estavam ruins. Aqueles não eram biscoitos para o café da manhã, Max. Não, não. O que eram? Biscoitos caseiros para cachorros. Oh, aquilo explica muita coisa. Aquilo explica a textura pastosa e porque os biscoitos não tinham sabor. Aquilo também explicava porque durante todo o dia, sempre que eu coçava a barriga, minha perna chutava. Sem mencionar meu súbito interesse por extintores de incêndio. Eu deveria ter consultado quem o fez.
Precisamos consultar o nosso Criador. Talvez você não tenha as pedras Urim e Tumim, mas você tem uma Bíblia, leia. Algum outro livro já foi descrito dessa maneira, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Viva e eficaz. As palavras da Bíblia têm vida. Substantivos com números de pulsações, adjetivos musculares, verbos lançando-se de um lado para o outro pela página. Deus trabalha por meio dessas palavras. A Bíblia é para Deus o que uma luva cirúrgica é para o cirurgião. Deus chega até estas palavras para tocar lá no fundo do seu íntimo. Você não sentiu o toque de Deus? Na hora da solidão, você lê as palavras: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. As frases consolam como uma mão que toca o seu ombro. Quando a ansiedade consome sua paz, alguém compartilha esta passagem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. As palavras arrancam um suspiro de sua alma. Ou talvez a preguiça esteja batendo à sua porta. Você está considerando um esforço indiferente quando Colossenses 3:23 vem à sua mente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tais palavras podem ferir, não podem? Coloque-as em prática. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Colossenses 3:16. Não tome uma decisão, seja ela grande ou pequena, sem sentar-se diante de Deus com a Bíblia aberta, o coração aberto, os ouvidos abertos, imitando o coração do profeta Samuel. O teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Você tem uma Bíblia? Leia. Você tem uma família de fé? Consulte-a. Outros já fizeram sua pergunta. Você não é o primeiro a encarar seu problema. Outros já estiveram em sua posição e perguntaram para si mesmos aquilo que você se pergunta. Procure o conselho deles. Observem bem o resultado da vida que tiveram os seus líderes e imitem a sua fé. Hebreus 13:7. Seu casamento está difícil? Encontre um casamento forte. Lutando com a ética dos negócios, busque o sábio conselho de um empresário cristão. Lutando com a decisão da meia-idade, antes de deixar sua família e aproveitar sua aposentadoria, reserve um tempo para buscar conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12:15. Você não precisa de um colete sacerdotal para usar, nem de pedras para consultar. Você tem a família de Deus. Ele falará com você por meio dela, e ele falará com você por meio de sua própria consciência. Você tem o coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Cristo toca o coração que o contém. Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O que o seu coração lhe diz para fazer? Que escolha produz a maior sensação de paz? Há alguns anos faltava-nos a Denelim e a mim apenas assinar os documentos para nos mudarmos de uma casa para outra. A escritura era boa e o preço era justo. Parecia uma mudança sensata, mas não senti paz nisso. O projeto provocou desconforto e inquietação. Por fim, fui ao escritório da construtora e tirei meu nome da lista. Até hoje não consigo apontar a fonte do desconforto. Só não consegui paz para fechar o negócio. Alguns meses atrás, fui convidado para falar em uma conferência sobre união racial. Minha intenção era recusar o convite, mas não tive coragem para fazer isso. O evento ficava surgindo à superfície de minha mente como uma boia em um lago. Por fim, aceitei. Voltando do evento, eu ainda não podia explicar a impressão de estar lá, mas senti paz na decisão, e aquilo foi suficiente. Às vezes, uma escolha só parece certa. Ao justificar a escrita de seu evangelho para Teófilo, Lucas disse: pareceu-me que seria bom conferir todas estas narrações e, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo. Atos 1:3. Notou a expressão pareceu-me que seria bom?
Essas palavras refletem uma pessoa diante dos cruzamentos. Lucas ponderou suas opções e escolheu o caminho que lhe pareceu bom. Judas fez o mesmo. Sua intenção era dedicar sua epístola ao tema da salvação, mas ele não ficou à vontade com a escolha. Observe o 3º versículo de sua carta. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Judas, versículo 3. Mais uma vez, a linguagem, ansioso por, senti que, de onde vinham os sentimentos de Judas? Não vinham de Deus. O mesmo Deus efetua em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Deus cria em nós o querer. Cuidado com isso. As pessoas ficam conhecidas por justificarem a estupidez com base em um sentimento. Senti que Deus estava me levando a trair minha esposa, não honrar minhas contas, mentir para meu chefe, flertar com minha vizinha casada. Anote aí, Deus não o levará a obedecer à sua palavra. Ele não contradirá seus sentimentos. Cuidado com a expressão, Deus levou-me a. Não saia por aí brincando. Não disfarce seu pecado como se fosse algo que Deus o levou a fazer. Ele não o levará a mentir, enganar, magoar. Ele fielmente o guiará pelas palavras de suas escrituras e pelo conselho de seus fiéis. Você não precisa de colete sacerdotal, nem de pedras preciosas. Você tem um coração no qual habita o Espírito de Deus, como escreveu F.B. Meyer, um século atrás. Cada filho de Deus tem sua própria pedra de Urim e Tumim, uma consciência livre de ofensas, um coração purificado no sangue de Cristo, uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito de Deus. Você está tendo dificuldades em seu caminho? Vá até Deus com sua pergunta. Receba a direção vinda da luz do sorriso de Deus ou da nuvem de sua resposta negativa. Fique sozinho, onde as luzes e sombras da terra não possam interferir, onde a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar. Espere ali, em silêncio e esperançoso, ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada, a vontade de Deus ficará clara e você terá uma nova concepção de Deus e uma percepção mais profunda de sua natureza. Você tem um coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Uma família de fé? Consulte-a. Uma Bíblia? Leia. Você tem tudo o que precisa para enfrentar as grandes questões de sua vida. Sobretudo, você tem um Deus que o ama demais para deixá-lo andar errante. Confie nele e evite os boicotes dos cachorros. Capítulo 12. Fortalezas. Pat senta-se na rua e encosta a cabeça na parede de um prédio. Gostaria de batê-la contra ela. Acaba de estragar tudo de novo. Todos eventualmente cometem enganos ao falar. Pat faz isso diariamente. Ele solta palavras erradas como uma baleia esguichando água salgada, respingando besteiras para todos os lados. Ele sempre machuca alguém, mas nessa noite acabou por machucar seus melhores amigos. Oh, Pat, e sua língua afiada, hein? Depois temos Joe e suas falhas. O pobre rapaz não consegue manter seu emprego. Sua carreira disputa com as montanhas rochosas. Sobe e desce. Fria, quente, lucrativa, improdutiva. Ele tentou os negócios da família. Despediram-no. Tentou suas habilidades como gerente. Foi demitido e acabou preso. Agora, lá está ele sentado na prisão, com um futuro tão desolado quanto o deserto de Mojave. Ninguém podia culpá-lo por se sentir inseguro. Ele fracassou em cada oportunidade. Há também o caso de uma adorável mulher que enfrenta problemas, não no trabalho, mas no casamento. O primeiro fracassou. O mesmo aconteceu com o segundo. Com o terceiro, quase acabando, ela já sabia o nome dos netos dos oficiais de justiça. Se sua quarta jornada rumo ao divórcio não a convenceu, a quinta tirou todas as dúvidas. Ela está fadada ao fracasso conjugal.
as pessoas e seus conhecidos problemas. Pat sempre fala antes de pensar. Joe sempre falha quando deveria ter sucesso. Essa querida mulher vence no casamento com a mesma frequência com que um burro vence em uma corrida de cavalos. E você? Tem um problema frequente que consome sua vida? Alguns têm a tendência de trapacear, outros são rápidos para duvidar. Talvez você se preocupe. Sim, todos se preocupam um pouco, mas você distribui ansiedade. Talvez você seja judicioso. É óbvio que todos podem ser críticos, mas você dá mais julgamentos do que um juiz federal. O que é essa fraqueza? Mau hábito? Atitude desagradável? Onde Satanás tem uma fortaleza dentro de você? Ah, entendi. A palavra adequada, fortaleza, uma fortificação, cidadela, com muros espessos, portões altos. É como se o diabo reivindicasse uma fortaleza como sendo sua e construísse uma trincheira em torno dela. Você não vai tocar nessa falha? Ele desafia o céu, colocando-se diretamente entre a ajuda de Deus e seu temperamento explosivo, sua autoimagem frágil, seu apetite insaciável, sua falta de confiança na autoridade. As estações vêm e vão, e este monstro do Lago Ness ainda espreita, lá no fundo da água, sua alma. Ele não irá embora. Faz jus ao seu nome, forte o suficiente para prender feito uma morsa e teimoso o suficiente para segurar firme. Ele aperta como a armadilha feita para um urso. Quanto mais você se agita, mais ela machuca. Fortalezas, desafios velhos, difíceis, desanimadores. Foi diante disso que Davi se viu quando olhou para Jerusalém. Quando você e eu pensamos na cidade, visualizamos templos e profetas. Imaginamos Jesus ensinando, uma igreja neotestamentária crescendo. Imaginamos uma capital próspera, centro da história. Quando você vê Jerusalém em 1000 anos antes de Cristo, Davi vê algo mais. Ele vê uma triste fortaleza milenar, invadindo desafiadoramente o cume de uma cadeia de montanhas. Uma camada rochosa e irregular que se destaca e ergue. Muros altos protegem-na, jebuseus habitam-na, ninguém os incomoda. Filisteus lutam contra amalequitas lutam contra hebreus. Mas e os jebuseus? Eles são uma cascavel enrolada no deserto. Todos os deixam em paz. Todos, quer dizer, exceto Davi. O rei de Israel, recém-coroado, está de olho em Jerusalém. Ele herdou um reino dividido. O povo precisa não só de um líder forte, mas também de um forte centro de operações. A base de Hebron, em que Davi estava no momento, fica muito ao sul, para aliciar a lealdade das tribos do norte. Mas, se for para o norte, ele isolará o sul. Davi procura uma cidade neutra, centralizada. Ele quer Jerusalém. Só gostaríamos de saber quantas vezes ele olhou para os muros da cidade. Ele cresceu em Belém, que ficava a apenas um dia de caminhada ao sul. Escondeu-se nas cavernas na região em Engedi, que ficava no extremo sul. É claro que percebeu Jerusalém. Em algum lugar, ele a reconheceu como a capital perfeita. A coroa mal havia se assentado em sua cabeça quando ele pôs os olhos em seu mais novo Golias. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: "Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você." Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamada a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: "Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água." Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Esta história, lamentavelmente curta, atormenta-nos com a dupla aparição do termo fortaleza. No versículo 7, Davi conquistou a fortaleza, e no versículo 9, Davi passou a morar na fortaleza. Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil e desanimadora. Do alto das torres pequenas, os soldados jebuseus têm tempo de sobra para apontar flechas para qualquer um que queira subir nos muros. Desanimador, não é? Veja como os habitantes da cidade insultam Davi: "Você não entrará aqui.
Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. 2 Samuel 5, versículo 6. Os jebuseus despejam escárnios sobre Davi, assim como Satanás joga baldes de desânimo em você. Você nunca superará seus maus hábitos. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Você pensa que pode vencer seu vício? Repense. Se você já ouviu os escárnios que Davi ouviu, sua história precisa da palavra que a história de Davi tem. Você a viu? A maioria das pessoas passa batida por ela. Nós não. Pegue uma caneta e grife esta palavra de 3 letras. Mas. Mas Davi conquistou a fortaleza. É verdade, a cidade era velha, os muros eram difíceis, as vozes eram desanimadoras, mas Davi conquistou a fortaleza. Você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Nasceu para ser um alcoólatra, mas ela levou uma vida sóbria. Ele nunca foi para a faculdade, mas foi mestre nos negócios. Ele não lia a Bíblia até chegar à idade de se aposentar, mas chegou a uma fé profunda e doutora. Todos precisamos de um mas, e Deus tem muitos por aí. As fortalezas nada significam para ele. Você se lembra das palavras de Paulo? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Você e eu lutamos com palitos de dente. Deus chega com arrietes e canhões. O que ele fez por Davi, ele pode fazer também por nós. A pergunta é, faremos o que Davi fez? O rei dá aqui grandes exemplos. Davi não dá ouvidos às vozes. Aqueles escarnecedores pavoneando-se no alto dos muros, Davi os ignora. Ele rejeita suas palavras e ocupa-se em trabalhar. Neemias, nesses mesmos muros, usou uma estratégia idêntica. No seu caso, no entanto, ele estava lá no alto das pedras e os escarnecedores estavam lá embaixo. Avance 500 anos da época de Davi e você verá que os baluartes de Jerusalém estão em ruínas e que a maior parte de seu povo está no cativeiro. Neemias lidera um programa de construção para restaurar as fortificações. Os críticos mandam-nos parar, planejam intrometer-se em seu trabalho. Listam todas as razões porque as pedras não podem e não devem ser empilhadas novamente. Mas Neemias não lhes dá ouvidos. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias 6, 3. Neemias sabia fazer com que seus dissidentes se calassem. Jesus fez o mesmo também. Respondeu às tentações de Satanás com 3 frases côncias e 3 versículos bíblicos. Não dialogou com o diabo. Quando Pedro lhe pediu para evitar a cruz, Jesus não cogitou a ideia. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Uma multidão ridicularizou o que ele disse acerca de uma garotinha. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Mateus 9, 24. Você sabe o que Jesus fez com os opositores? Ele os silenciou. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Mateus 9, 25. Davi, Neemias e Jesus fizeram o que chamamos de ouvir de forma seletiva. Não podemos fazer o mesmo? 2 tipos de pensamentos constantemente disputam sua atenção. Um diz, sim, você pode. O outro diz, não, você não pode. Um diz, Deus irá ajudá-lo. E o outro mente, Deus o abandonou. Um fala a linguagem do céu. O outro engana no vernáculo dos jebuseus. Um proclama os poderes de Deus. O outro lista os seus fracassos. Um quer colocá-lo para cima. O outro procura puxá-lo para baixo. E é aqui onde está a grande notícia. Você escolhe a voz que ouve. Por que ouvir os zombadores? Por que prestar atenção nas vozes deles? Por que dar ouvidos aos cérebros de amendoim e aos escarnecedores quando você pode, com os mesmos ouvidos, dar atenção à voz de Deus? Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes, e ao fazer isso, abra os olhos para novas escolhas. Quando todos os outros viram muros, Davi viu túneis. Os outros se concentraram no óbvio. Davi procurou o incomum.
Uma vez que fez o que ninguém esperava, ele alcançou o que ninguém imaginava. Seja criativo na solução de seus problemas. Conheço um jovem casal que lutou contra a fortaleza da tentação sexual. Eles queriam deixar o sexo para a lua de mel, mas não sabiam se conseguiriam. Por isso, fizeram o que Davi fez. Tentaram uma estratégia diferente. Procuraram ajuda de um casal entendido no assunto. Armazenaram o número do telefone do casal mais velho na descagem rápida do telefone e pediram permissão para telefonar para eles, independentemente da hora, quando a tentação fosse grande. O muro era alto, por isso eles usaram o túnel. Eu tinha um grande amigo que lutava contra a fortaleza do álcool. Ele tentou uma tática nova. Deu permissão para que eu e alguns outros companheiros o puníssemos com veemência caso o víssemos bebendo. O muro era alto demais, por isso ele tentou o túnel. Uma mulher rebate sua ansiedade memorizando longos trechos das Escrituras. Um representante de vendas itinerante pede que os hotéis tirem a televisão de seu quarto para que ele não seja tentado a assistir filmes para adultos. Outro homem ficou tão cansado de seu preconceito que se mudou para um bairro menos favorecido, fez novos amigos e mudou sua atitude. Se o muro for alto demais, tente um túnel. Davi encontrou uma nova esperança em um buraco do lado de fora dos muros de Jerusalém. Você também pode. Não distante do túnel de Davi está o suposto túmulo de Cristo. O que o túnel de Davi fez por ele, o túmulo de Jesus pode fazer por você. É incrivelmente grande o seu poder, o poder de Deus, para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Efésios 1, 19 e 20. Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes. Abra bem os olhos para as novas escolhas. Quem sabe, talvez você só esteja a uma oração de distância de um mas. Deus gosta de oferecê-los. Ele deu um mas para Pet. Você se lembra dele? Pet, o que fala antes de pensar. Deus acabou com a fortaleza de Satanás que estava em sua língua. Para ter uma prova, leia o sermão de Pedro sobre o Pentecostes em Atos 2. Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 54 a 62. E Joe, o fracassado, demitido pela família, condenado à prisão a pedido de seu patrão. Joe, o desempregado, pôde vir a ser grande coisa? José pôde. Ele tornou-se primeiro-ministro do Egito, Gênesis 37 a 50. E a que se divorciou 5 vezes. A mulher que os homens descartavam, Jesus discipulou. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo a toda a sua vila. A mulher samaritana foi a primeira missionária de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 42. Outra prova de que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas, conforme 2 Coríntios 10, 4, está aqui. Pedro meteu os pés pelas mãos. José foi preso no Egito. A mulher samaritana foi casada 5 vezes. Jesus estava morto no túmulo, mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou, Jesus ressuscitou. E você? A sua história você escreve. Seu mas o espera. Capítulo 13. Deus distante. Um homem morto e um homem dançando. Um esticado no chão, o outro dando pulos no ar. O homem morto é o sacerdote, Uzá. O homem que está dançando é o rei Davi. Os leitores de 2 Samuel não sabem o que fazer com nenhum dos dois. Um pequeno contexto os ajudará. A morte do primogênito e a dança do segundo têm algo a ver com a Arca da Aliança, uma caixa retangular comissionada por Moisés. A caixa não era grande, 1,10 m de altura por 70 centímetros de largura. 3 dos objetos hebraicos mais preciosos ficavam na arca. Uma jarra de ouro contendo o maná intacto, a vara de Arão que floresceu muito tempo depois de ter sido cortada, e as preciosas tábuas de pedra tocadas pelo dedo de Deus ao serem gravadas. Uma lâmina de ouro pesada chamada propiciatório servia como tampa para a caixa. 2 querubins de ouro com asas estendidas ficavam de frente um para o outro e olhavam para a tampa de ouro. Representavam a majestade do Senhor guardando a lei e as necessidades do povo. A arca simbolizava a provisão.
o maná de Deus, o poder, a vara de Deus, os preceitos, os mandamentos de Deus e, principalmente, a presença de Deus. Durante a época do templo, o sumo sacerdote podia ficar uma vez por ano diante da arca. Após oferecer sacrifícios pessoais de arrependimento, ele entrava no Santo dos Santos, segundo a história, com uma corda amarrada ao tornozelo, para que não perecesse na presença de Deus e precisasse ser arrastado para fora. É possível exagerarmos quanto à importância da arca? Dificilmente. Até onde seria preciosa para nós a manjedoura em que Jesus nasceu? E a cruz? Se tivéssemos a mesma cruz sobre a qual ele foi crucificado, daríamos valor a ela? Você também daria. Por isso, nós nos perguntamos por que os israelitas não valorizavam a Arca da Aliança. Surpreendentemente, deixaram-na acumular pó por 30 anos na casa de um sacerdote que morava a cerca de 11 quilômetros ao oeste de Jerusalém. Negligenciada e ignorada. Mas Davi, recém-coroado, resolve mudar isso. Depois de organizar a cidade de Jerusalém, ele tem como sua prioridade trazer a caixa de volta. Planeja um desfile de alto nível e convida 30 mil hebreus a participar. Eles reúnem-se perto da casa do sacerdote Abinadab. Seus 2 filhos, Uzá e Aiô, são responsáveis pelo transporte. Eles carregam a arca em uma carroça puxada por 2 bois e começam a marcha. Trombetas soam, canções ecoam e tudo segue bem ao longo dos 3 primeiros quilômetros, até que eles pegam um trecho ruim da estrada. Os bois tropeçam, a carroça balança e a arca se desloca. Uzá, pensando que a caixa sagrada estava para cair da carroça, estica o braço para segurá-la. O céu fulminou Uzá e ele morreu, conforme 2 Samuel 6, 7. Isso acaba rapidamente com o desfile. Todos voltam para casa, profundamente angustiados. Davi volta para Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-edom, enquanto Davi resolve tudo. Ao que parece, Davi é bem-sucedido em sua missão, pois ao final de 3 meses, ele volta, recupera a arca e reinicia o desfile. Dessa vez, ninguém morre. A dança, Davi entra em Jerusalém cheio de alegria. E Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, conforme 2 Samuel 6,14. 2 homens, um morto e o outro dançando. O que eles nos ensinam? Especificamente o que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus? É isso que Davi quer saber. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? 2 Samuel 6, 9. Na história de Davi e seus gigantes, esse é um problema do tamanho de um gigante. Deus é um Deus distante? As mães perguntam, como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? Os pais pensam, como a presença de Deus pode encher minha casa? As igrejas desejam em seu meio a presença de Deus que toca, que ajuda, que cura. Como a presença de Deus pode vir até nós? Devemos acender velas, entoar cânticos, edificar um altar, liderar uma comitiva, doar um barril cheio de dinheiro? O que invoca a presença de Deus? Uzá e Davi misturam morte e dança para revelar uma resposta. A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com suas próprias condições. Ele dá instruções específicas quanto ao cuidado com a arca e com o seu transporte. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se dela. E então, só depois ofereciam sacrifícios por si mesmos e suas famílias. Veja Levítico capítulo 16. A arca era erguida não com as mãos, mas com varas de acácia. Os sacerdotes passavam varas longas pelas argolas nas extremidades para carregarem-na. Os coatitas virão carregá-los, os utensílios e todos os artigos sagrados, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados. Números capítulo 4, 15, 7 e 9. Uzá deveria saber disso. Ele era um sacerdote coatita, um descendente do próprio Arão. A arca fora mantida na casa de seu pai, Abinadab. Ele crescera com ela, o que talvez seja a melhor explicação para seus atos. Ele recebe a ordem de que o rei quer a arca e diz, é claro que posso levá-la.
Nós a tiramos do celeiro, vamos colocá-la na carroça. O santo tornou-se monótono, o sagrado de qualidade inferior. Por isso, ele muda as ordens por conveniência, usando uma carroça em vez de varas e touros em vez de sacerdotes. Não vemos obediência ou sacrifício, vemos conveniência. Deus irou-se, mas ele tinha de matar Uzá? Ele tinha de tirar sua vida? Fizemos a pergunta para Joe Shulam. Joe cresceu em Jerusalém, estudou no seminário de rabinos judeus ortodoxos e ainda mora em Israel. Ele conhece o Antigo Testamento a fundo. Ele encontrou alguns de nós no aeroporto e nos levou para Jerusalém, passando perto do lugar onde Uzá foi morto. A pergunta, opinou ele em resposta: não é porque Deus matou Uzá, mas em vez disso, porque ele nos deixa vivos. A julgar pelo número de igrejas mortas e corações frios, não tenho tanta certeza de que seja assim. A imagem de Uzá morto manda um lembrete sério e arrepiante para aqueles de nós que conseguem ir à igreja com a frequência que desejam, ter comunhão sempre que desejam. A mensagem é: não relaxe diante do santo. Deus não será levado em carroças convenientes ou carregado por animais irracionais. Não o confunda com um gênio que sai de uma lâmpada depois de ela ser esfregada ou com um mordomo que aparece ao som de uma campainha. Deus vem, lembre-se, mas ele vem com suas próprias condições. Ele vem quando ordens são respeitadas, corações estão limpos e a confissão é feita. Mas e o segundo personagem? Qual é a mensagem do homem dançando? A perfeita reação de Davi à morte de Uzá não é nada alegre. Ele retira-se para Jerusalém, confuso e magoado, contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. 1 Crônicas 13, 11. 3 meses se passam antes de Davi voltar para buscar a arca. Ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam o lugar de touros, o sacrifício toma o lugar da conveniência, os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor. Eles carregam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado e de acordo com a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15, 14 e 15. Ninguém tem pressa. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele, Davi, sacrificava um boi e um novilho gordo, conforme 2 Samuel 6,13. Quando percebe que Deus não está irado, Davi oferece um sacrifício e, abre parênteses, aqui o livro apresenta um espaço para ser preenchido com as opções seguintes. Fecha parênteses. Selecione a resposta correta dentre as seguintes alternativas. Ajoelha-se perante o Senhor, cai prostrado perante o Senhor, abaixa a cabeça perante o Senhor, dança com todas as forças perante o Senhor. Sua resposta foi a alternativa D. Você acaba de ganhar um ingresso para a quadrilha da igreja. Davi dança com todas as suas forças perante o Senhor, conforme 2 Samuel 6,14. Cambalhotas, chutes para o alto, rodopiando, pulando, não é bater os pés ou balançar a cabeça. O termo hebraico descreve Davi andando em círculos, saltitando e pulando. Esqueça o arrastapé simbólico ou a valsa obrigatória. Davi, o ex 1, 2, 3. Davi, o matador de gigantes, torna-se Davi o dançarino de passos duplos. Ele é o prefeito de uma cidade famosa no dia de um santo badalado, pulando e gingando à frente do desfile. E se não bastasse, ele tira o colete sacerdotal, a veste de linho para as orações. O colete cobre a mesma parte que cobre uma camisa longa. Bem, ali diante de Deus, no altar e de todas as demais pessoas, Davi tira nada menos que sua roupa íntima sagrada. Imagine o presidente da República fugindo do salão oval de cueca e dando cambalhotas por uma avenida movimentada. Davi dança e nós abaixamos a cabeça, prendemos a respiração, sabemos o que está por vir, lemos sobre Uzá, sabemos o que Deus faz com os irreverentes e com os metidos. Ao que parece, Davi não estava prestando atenção, pois aqui está ele, em plena presença de Deus e dos filhos de Deus, sacudindo sua roupa íntima. Segure sua respiração e chame o coveiro. Até logo, rei Davi, prepare-se para ser fritado, flambado e refogado. Mas nada acontece.
O céu está em silêncio. Davi continua rodopiando e nós ficamos curiosos. A dança não chateia Deus? O que Davi tem que Uzá não tinha? Porque o Pai Celestial não está zangado? Pela mesma razão, porque eu não estava. Elas não fazem agora, mas quando eram muito pequenas, minhas filhas dançavam quando eu chegava em casa. Meu carro na entrada da casa era um sinal para elas começarem a puxar a banda. Papai chegou. Elas anunciavam, passando correndo pela porta. Bem ali no gramado, em frente de casa, elas dançavam, extravagantemente. Com o rosto sujo de chocolate e a fralda lá nos pés, elas se exibiam para que todos os vizinhos vissem. Isso me incomodava? Eu ficava irado? Ficava preocupado com o que as pessoas pensariam? Dizia para elas se endireitarem e agirem de forma madura? De jeito nenhum. Deus disse a Davi que se comportasse? Não. Ele o deixou dançar. As Escrituras não retratam Davi dançando em algum outro momento. Ele não dançou com a morte de Golias, nunca sambou no meio dos filisteus, não inaugurou o seu tempo como rei com uma valsa ou dedicou a Jerusalém em um giro pelo salão de baile. Mas, quando Deus chegou à cidade, Davi não conseguiu ficar parado. Talvez Deus se pergunte como foi que nós nos contivemos. Não gostamos daquilo que Davi queria? A presença de Deus. Jesus prometeu, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus 28, 20. Contudo, faz quanto tempo que enrolamos o tapete e celebramos noite afora a presença de Deus? O que Davi sabia que não sabemos? Do que ele se lembrou que nós os esquecemos? Em uma frase, poderia ser o seguinte: o presente de Deus é sua presença. Seu maior presente é ele mesmo. O pôr do sol tira-nos o fôlego, o azul do Caribe acalma nosso coração, recém-nascidos levam-nos às lágrimas, o amor para toda a vida embeleza a nossa vida, mas leve tudo isso embora. Prive-nos do pôr do sol, de oceanos, de bebês murmurando e de corações moles, e deixe-nos no deserto do Saara, e ainda teremos razão para dançar na areia. Por quê? Porque Deus está conosco. E isso deve ser o que Davi sabia. E isso deve ser o que Deus quer que saibamos. Nunca estamos sozinhos, nunca. Deus ama você demais para deixá-lo sozinho. Por isso, ele não o deixou. Ele não o deixou sozinho com seus medos, suas preocupações, suas doenças ou sua morte. Por isso, pule de alegria e faça festa. Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita, conforme 2 Samuel 6, 18 e 19. Deus está conosco. Essa é a razão para a celebração. Uzá, ao que parece, deixou isso escapar. Uzá via um Deus pequeno, um Deus que cabia dentro de uma caixa e precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso, Uzá não se preparou para ele. Ele não se purificou para se encontrar com o santo. Não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência. Coloque Deus na parte de trás de uma carroça e siga em frente. Ou, em nosso caso, viva como o inferno por 6 dias e aproveite a graça do domingo. Ou, quem se importa com aquilo em que você crê, apenas use um crucifixo em volta do pescoço para ter sorte. Ou, acenda algumas velas, faça algumas preces e tenha Deus do seu lado. O corpo sem vida de Uzá alerta contra tal irreverência. A falta de temor a Deus leva à morte do homem. Deus não será bajulado, controlado, evocado ou ordenado a descer. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda e intervém. Ele não responde a poções mágicas ou slogans inteligentes. Ele procura mais, procura reverência, obediência e corações com fome de Deus. E quando os vê, ele vem. E quando ele vier, deixe a banda começar. E sim, um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Que tenhamos o mesmo. A propósito, você se lembra do que eu disse sobre minhas filhas dançando de fraldas e com um sorriso largo no rosto? Eu costumava dançar com elas. Você pensa que eu ficava de lado e perdia a diversão? Não, senhor. Eu pegava-as no colo, 2 e até as 3 de uma vez, e nós girávamos. Nenhum pai perde a chance de dançar com o filho. O que me deixa curioso para saber se Davi poderia ter tido um par para dançar.
Capítulo 14. Duras promessas. A vida do rei não poderia ter sido melhor. Ele havia acabado de ser coroado. A sala onde ficava seu trono cheira a tinta fresca e o arquiteto de sua cidade está projetando novos bairros. A arca de Deus habita no tabernáculo. Ouro e prata transbordam nos cofres do rei. Os inimigos de Israel mantêm-se à distância. Os dias de Saul, prostrado, são uma lembrança distante. Mas algo desperta uma dessas lembranças. Um comentário talvez ressuscita uma velha conversa. Talvez um rosto familiar balance em sinal de negativo diante de uma decisão com data marcada para acontecer. Em meio à sua nova vida, Davi lembra-se de uma promessa de seus tempos antigos. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas, 2 Samuel 9:1. Confusão é o que se vê no rosto da corte de Davi. Por que se preocupar com os filhos de Saul? Esse é um novo tempo, essa é uma nova administração. Quem se importa com a velha guarda? Davi. Ele se importa porque se lembra do acordo que fez com Jonatas. Quando Saul ameaçou de matar Davi, Jonatas tentou salvá-lo. Jonatas conseguiu fazê-lo e depois fez este pedido: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. 1 Samuel 20, 14 e 15. Jonatas morre, mas o acordo de Davi não. Ninguém teria pensado duas vezes antes de deixá-lo para trás. Davi tem muitas razões para se esquecer da promessa que fez a Jonatas. Os dois eram jovens idealistas. Quem cumpre as promessas da juventude? Saul era cruel e impiedoso. Quem honra os filhos de um sujeito vingativo? Davi tem uma nação para governar e um exército para liderar. Que rei tem tempo para coisas pequenas? Mas para Davi um acordo não é uma coisa pequena. Quando listar os gigantes que Davi enfrentou, esteja certo de que a palavra promessa não foi cortada e faz parte da pequena lista. Esta certamente aparece em grande parte das listas de desafios pelo Monte Everest. O marido de uma esposa deprimida conhece o desafio de uma promessa. Enquanto ele se vê diariamente em meio a uma sombra de tristeza, ele se pergunta sobre o que teria acontecido com a garota com quem se casou. Você consegue cumprir uma promessa em um momento como este? A esposa de um marido que a trai faz a mesma pergunta. Ele está de volta, arrependido. Ela está magoada. Ela se pergunta: ele quebrou sua promessa? Devo manter a minha? Pais têm feito a mesma pergunta. Pais de filhos pródigos, pais de filhos que fogem, pais de filhos deficientes e incapacitados. Até pais de crianças saudáveis têm se perguntado como manter uma promessa. Os momentos de lua de mel e as noites tranquilas ficam enterradas sobre uma pilha de fraldas sujas e noites curtas. Promessas comprometidas entre flores de primavera, cobradas no tempo cinzento do inverno, elas aparecem em nossa vida liliputiana, feito um gigante Gulliver. Nunca escapamos de suas sombras. Davi, ao que parece, não tentou escapar. Encontrar um descendente de Jonatas não era fácil. Ninguém que pertencia ao círculo de Davi conhecia um. Conselheiros mandaram chamar Ziba, um antigo servo de Saul. Será que ele conhecia um membro ainda vivo da família de Saul? Deu uma boa olhada na resposta de Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. 2 Samuel 9:3. Ziba não menciona nenhum nome, só diz que o menino é aleijado. Percebemos um repúdio levemente disfarçado em suas palavras. Cuidado, Davi. Ele não, como diria você, cai bem no palácio. Você podia pensar duas vezes antes de cumprir essa promessa. Ziba não dá detalhes sobre o menino, mas o 4º capítulo de 2 Samuel os apresenta. A pessoa em questão é o filho de Jonatas, Mefibosete. Que nomes incríveis! Você está precisando de nomes para seus nenéns? Experimente Ziba e Mefibosete. Eles vão se destacar na escola.
Quando Mefibosete tinha 5 anos, seu pai e seu avô morreram nas mãos dos filisteus. Conhecendo a brutalidade dos filisteus, a família de Saul foi para as montanhas. A ama de Mefibosete apanhou e fugiu. Depois tropeçou e deixou-o cair, quebrando ele os 2 tornozelos, o que o deixou irremediavelmente manco. Servos fugitivos na travessia do rio Jordão até uma vila inóspita chamada Lodebar. O nome significa sem pasto. Imagine uma cidade com um trailer tombado, arrendado por um preço ridículo, jogado no meio de um deserto. Mefibosete escondeu-se ali, primeiro porque estava com medo dos filisteus, depois porque teve medo de Davi. Junte os tristes detalhes da vida de Mefibosete. Nasceu como herdeiro legítimo do trono, foi vitimado por uma queda, foi deixado impossibilitado de andar em uma cidade estranha, lá vivia sob a ameaça de morte. Vitimado, excluído, incapacitado, inculto. Tem certeza? Insinua a resposta de Ziba. Tem certeza de que você quer gente como esse menino em seu palácio? Davi tem certeza. Servos estacionam uma enorme limusine do lado do rio Jordão e batem à porta da cabana. Explicam por que estão ali, colocam Mefibosete dentro do carro e levam-no para o palácio. O menino imagina o pior. Ele vai ao encontro de Davi com o entusiasmo de um presidiário no corredor da morte, entrando na sala em que receberá uma injeção letal. O menino prostra-se e pergunta: "Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?" Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: "Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Mefibosete comerá sempre à minha mesa." 2 Samuel 9, 8 a 10. Em tempo menor que o necessário para pronunciar Mefibosete 2 vezes, o menino é promovido de Lodebar para a mesa do rei. Adeus, anonimato. Olá, realeza e palácio real. Observe, Davi poderia ter enviado dinheiro para Lodebar, teria generosamente cumprido sua promessa com uma pensão anual vitalícia, mas Davi deu mais do que uma pensão para Mefibosete. Ele lhe deu um lugar à mesa do rei. Observe atentamente o retrato de família pendurado sobre a lareira de Davi. Você verá o sorriso largo do diploma do colégio de Lodebar. Davi está sentado no trono, no centro, rodeado de muitas esposas, bem em frente ao belo e bronzeado Absalão, à direita da incrível beleza de Tamar, na fileira do estudioso Salomão, você verá Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, apoiando-se em suas muletas e sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria de Jerusalém. E isso não deixa de ser verdade. A criança que não tinha pernas para sustentar-se tem tudo para viver. Por quê? Porque impressionou Davi? Convenceu Davi? Coagiu Davi? Não. Mefibosete não fez nada. Uma promessa motivou Davi. O rei é bom, não porque o menino esteja merecendo, mas porque a promessa é eterna. Para ter uma prova, acompanhe a vida de Mefibosete. Ele acomoda-se no baluarte e desaparece das escrituras por 15 anos, ou algo em torno disso. Reaparece em meio ao drama da rebelião de Absalão. Absalão era um filho rebelde, força Davi a fugir de Jerusalém. Envergonhado, o rei escapa com alguns amigos fiéis. Adivinhe quem está entre eles? Mefibosete. Pensei que você acharia também, mas não é. É Ziba. Ziba diz para Davi que Mefibosete ficou ao lado do inimigo. A história desenrola-se. Absalão aparece e Davi volta para Jerusalém, onde Mefibosete dá ao rei outra visão da história. Ele encontra-se com Davi sem estar com a barba parada e com roupas sujas. Segundo ele, Ziba abandonou-o em Jerusalém e não o colocou em um cavalo para que pudesse viajar. Quem está dizendo a verdade? Ziba ou Mefibosete? Um está mentindo. Qual deles? Não sabemos. Não sabemos porque Davi nunca pergunta. Ele nunca pergunta, porque não importa. Se Mefibosete diz a verdade, ele fica. Se mente, ele fica. Seu lugar no palácio depende não de seu comportamento, mas da promessa de Davi. Por quê? Porque Davi é tão leal. E como? Como Davi é tão leal?
Mefibosete não traz nada e leva muito. De onde Davi tirou tal decisão? Se pudéssemos perguntar para Davi como ele venceu o gigante da promessa, ele nos tiraria de sua história e nos levaria à história de Deus. Deus é o exemplo a ser seguido em termos do cumprimento de acordos. Como disse Moisés aos israelitas: saibam, porquanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7, versículo 9. Deus faz e nunca quebra suas promessas. O termo hebraico para pacto, berite, significa um acordo solene de peso obrigatório. Seu pacto irrevogável corre como um fio vermelho pelo tapete das Escrituras. Você lembra-se de sua promessa a Noé? Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Gênesis 9, 11 a 13. Todo arco-íris nos faz lembrar do pacto de Deus. Curiosamente, astronautas que viram os arco-íris do espaço sideral contam que eles formam um círculo completo. As promessas de Deus, de igual modo, não se quebram e não têm fim. Abraão pode falar de promessas. Deus disse ao patriarca que contar as estrelas e contar seus descendentes seriam 2 desafios idênticos. Para garantir o juramento, Deus levou Abraão a cortar vários animais ao meio. Para selar um pacto no Antigo Oriente, quem fazia a promessa passava pelo corpo dividido do animal, oferecendo-se para ter o mesmo destino se quebrasse sua palavra. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa. Passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 a 18. Deus leva a sério as promessas e as sela de maneira drástica. Considere o caso de Oséias. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta chamada Gomer. Se a profissão dela não causasse suficiente impacto, seu nome causaria. Todavia, Oséias obedeceu. Gomer deu à luz 3 filhos, sendo que nenhum deles era de Oséias. Gomer abandonou Oséias para levar uma vida igual à de uma garota de programa em sua casa noturna. O fundo do poço chegou na forma de um leilão, em que homens faziam lances para comprá-la como escrava. Homens de menor envergadura acenavam para ela, dando-lhe a entender que podia ir embora. Não Oséias. Ele fez os lances, comprou sua esposa e levou-a novamente para casa. Por quê? Aqui está a explicação de Oséias. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outros e de ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem aos bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Oséias 3, 1 e 2. Você precisa de uma descrição do nosso Deus que cumpre promessas? Olhe para Oséias comprando de volta a esposa. Olhe para a panela quente passando pelos animais. Olhe para os arco-íris. Olhe para Mefibosete. Você nunca se apresentou como Mefibosete de Lodebar, mas poderia. Você se lembra dos detalhes da desgraça dele? Ele nasceu como herdeiro legítimo do trono, foi vitimado por uma queda, foi deixado impossibilitado de andar em uma cidade estranha. Lá vivia sobre a ameaça de morte. Essa é a sua história. Você não nasceu como um filho do rei? Você não ficou manco por causa do tropeção de Adão e Eva? Quem entre nós não perambulou pela areia seca de Lodebar? Mas então veio o mensageiro do palácio, um professor da 4ª série, um amigo do colégio, uma tia, um pregador da televisão. Eles vieram com uma grande notícia e uma limusine que estava à nossa espera. Você não vai acreditar nisso, anunciaram, mas o rei de Israel tem um lugar à mesa para você.
O cartão que indica seu lugar à mesa está impresso e a cadeira está vazia. Ele o quer na família. Por quê? Por causa do seu QI? Deus não precisa de nenhum conselho. O dinheiro de sua aposentadoria não vale um tostão para Deus. Suas habilidades na empresa, é claro, o arquiteto de órbitas precisa de sua opinião? Sinto muito, Mefibosete. O convite não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Deus. Ele fez a promessa que lhe daria a vida eterna, a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Sua vida eterna é consequência do pacto, garantida pelo pacto e baseada no pacto. Você pode olhar para Lodebar pelo espelho retrovisor por uma razão. Deus cumpre suas promessas. O fato de Deus cumprir promessas não deveria inspirá-lo a fazer o mesmo? O céu sabe que você poderia se valer de certa inspiração. As pessoas podem cansá-lo. E há momentos em que tudo o que podemos fazer não é suficiente. Quando um cônjuge opta por sair de casa, não podemos forçá-lo a ficar. Quando um cônjuge comete um abuso, não devemos continuar. O que há de melhor no amor pode não ser correspondido. Não pretendo em nenhum momento minimizar os desafios que alguns de vocês enfrentam. Você está cansado, você está irritado, você está desapontado. E esse não é o casamento que você esperava ou a vida que queria. Mas lá no seu passado está uma promessa que você fez. Posso incentivá-lo para fazer todo o possível para cumpri-la? Para fazer mais uma tentativa? Por que você deveria? Para que possa entender a profundidade do amor de Deus. Ao amar aquele que não ama, você tem um vislumbre daquilo que Deus faz por você. Ao deixar a luz da frente acesa para o filho pródigo, ao fazer o que é certo, mesmo tendo feito o errado, ao amar o fraco e o doente, você faz o que Deus faz a cada instante. Cumprir o pacto é sua inscrição na escola de pós-graduação de Deus. Quando você ama os mentirosos, os trapaceiros e os que partem seu coração, você não está fazendo o que Deus fez por nós? Preste atenção em suas brigas e tome nota. Deus o convida a entender o amor dele. Ele também quer que você o demonstre. Davi era uma parábola ambulante de lealdade de Deus. Oséias fez o mesmo com Gomer. Ele vestiu-se da devoção divina. Minha mãe fez isso com meu pai. Lembro-me de vê-la cuidando dele em seus últimos meses. A esclerose lateral amiotrófica, ela sugou a vida de cada músculo de seu corpo. Ela fez por ele o que mães fazem por seus bebês. Ela deu-lhe banho, alimentou-o e o vestiu. Pôs uma cama de hospital na sala de nossa casa e cumpriu uma missão com ele. Se ela se queixou, nunca ouvi. Se franziu as sobrancelhas, nunca vi. O que eu vi e vi foi uma mulher cumprindo um pacto. É isso que o amor faz. Era o que suas ações anunciavam quando ela passava-lhe talco, fazia uma barba e lavava seus lençóis. Ela explicou o poder de uma promessa cumprida. Deus pede que você faça o mesmo. Demonstre o amor resistente. Encarne a fidelidade. Deus pede que você faça o mesmo. Demonstre o amor resistente. Encarne a fidelidade. Deus está lhe dando uma chance do tamanho da de Mefibosete para mostrar para seus filhos e seus vizinhos o que o verdadeiro amor faz. Abrace-o, quem sabe? Alguém pode contar sua história de lealdade para ilustrar a lealdade de Deus? Uma última reflexão. Você lembra-se do retrato de família no palácio de Davi? Duvido que Davi tirasse um, mas acho que o céu poderia ter. Não será maravilhoso ver seu rosto no retrato, dividindo a moldura com gente como Moisés e Marta, Pedro e Paulo? Lá estarão, você e Mefibosete. Ele não vai querer ser o único, arreganhando os dentes. Capítulo 15. O máximo em arrogância. Você pode subir muito para o seu próprio bem. É possível subir alto demais, ficar alto demais e alcançar alto demais. Fique muito tempo em altas altitudes e 2 de seus sentidos vão sofrer. Você perde a audição. É difícil ouvir pessoas quando se está mais alto que elas. As vozes ficam distantes. As frases parecem abafadas. E quando se está lá em cima, sua vista embaça. É difícil focalizar as pessoas quando se está muito acima delas. Elas parecem tão pequenas. Pequenos vultos sem rosto. Você mal consegue distinguir umas das outras. Todas elas parecem iguais.
Você não as ouve, você não as vê. Você está acima delas. É exatamente aí que Davi está. Ele nunca esteve mais alto. A onda de seus sucessos chega ao auge quando ele tem 50 anos. Israel está se expandindo. A nação está prosperando. Em 2 décadas no trono, ele distinguiu-se como guerreiro, músico, estadista e rei. Seu ministério é forte e suas fronteiras cobrem mais de 95 mil quilômetros quadrados. Não há derrotas no campo de batalha. Não há manchas em sua administração. Davi é amado pelo povo, servido pelos soldados, seguido pelas multidões. Davi está lá no alto o tempo todo. Que contraste com o modo como o encontramos pela primeira vez no vale de Elá, ajoelhando-se à beira do ribeiro, procurando por 5 pedras lisas. Todos os outros estavam em pé. Os soldados estavam em pé. Golias estava em pé. Seus irmãos estavam em pé. Os outros estavam no alto. Davi estava abaixado, de barriga para baixo, na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo. Contudo, nunca esteve tão forte. 3 décadas depois, sua situação se inverteu. Nunca esteve tão alto. Ao mesmo tempo, nunca esteve mais fraco. Davi chega ao ponto mais alto de sua vida, na posição mais alta do reino, no lugar mais importante da cidade, no terraço que dava vista para Jerusalém. Ele deveria estar com seus homens na batalha, com um pé no cavalo e o outro no encalço de seu inimigo. Mas ele não estava, ele estava em casa. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel 11, versículo 1. É primavera em Israel. As noites são quentes e o ar está perfumado. Davi tem o tempo nas mãos, o amor na cabeça e as pessoas à sua disposição. Seus olhos caem sobre uma mulher enquanto ela está no banho. Sempre teremos curiosidades para saber se Batseba estava tomando banho em um lugar onde não deveria estar, esperando que Davi olhasse para onde não deveria olhar. Nunca saberemos. Contudo, sabemos que ele olha e gosta do que vê. Por isso, ele pergunta sobre ela. Um servo volta com a seguinte informação. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita, conforme 2 Samuel 11, versículo 3. O servo passa a informação com uma advertência. Ele não só dá o nome da mulher, mas seu estado civil e o nome de seu marido. E por que dar o nome do marido, uma vez que Davi não estava familiarizado com ele? É provável que Davi conhecesse Urias. O servo espera, com jeito, dissuadir o rei de suas pretensões. Mas Davi não entende a dica. O versículo seguinte descreve o primeiro passo de Davi em uma ladeira cheia de óleo. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, conforme 2 Samuel 11, versículo 4. Davi manda muitas vezes nessa história. Ele envia Joabe para a batalha, versículo 1. Ele envia um servo para procurar saber coisas sobre Batseba, versículo 3. Ele manda que tragam Batseba até ele, versículo 4. Ele manda, quando fica sabendo da gravidez de Batseba, Davi manda um recado para Joabe, versículo 6, para que ele envie Urias para Jerusalém. Davi manda Urias descansar em casa com Batseba, mas Urias é nobre demais. Davi opta por mandar Urias novamente para a batalha em uma posição em que certamente será morto. Pensando que sua tentativa para encobrir a verdade está completa, Davi manda que tragam Batseba e se casa com ela, versículo 27. Não gostamos deste Davi que envia, que exige. Preferimos o Davi que pastoreia, que cuida do rebanho, o Davi que lança sua funda com força, que se esconde de Saul, o Davi que adora e que escreve salmos. Não estamos preparados para o Davi que perde o domínio de seu autocontrole. O que aconteceu com ele, simples, é o mal da altitude. Ele estava lá no alto havia muito tempo. O ar rarefeito mexeu com seus sentidos. Ele não pôde ouvir como estava acostumado. Não pôde ouvir as advertências do servo ou a voz de sua consciência. Nem pôde ouvir seu senhor. O pico ensurdeceu seus ouvidos e cegou seus olhos. Davi viu Batseba. Não, ele viu Batseba tomando banho. Viu o corpo de Batseba e as curvas de Batseba. Viu Batseba como uma conquista. Mas viu Batseba como ser humano? A esposa de Urias? A filha de Israel? A criação de Deus? Não. Davi perdeu sua visão.
Tempo demais no topo da montanha fará isso com você. Horas demais sobre o sol brilhante e no ar rarefeito o deixará ofegante e atordoado. Sem dúvida, quem entre nós poderia subir tão alto quanto Davi? Quem entre nós está a um estalar de dedos de um encontro com alguém que escolhemos? Presidentes e reis podem mandar pessoas cumprirem suas ordens. Temos sortes de poder pedir que alguém nos traga comida chinesa. Não temos esse tipo de influência. Podemos entender outros conflitos de Davi. Seu medo de Saul, longos períodos de tempo escondendo-se no deserto. Estivemos lá, mas o importante e poderoso Davi, o terraço de Davi é um lugar onde nunca estivemos. Ou estivemos. Não estive em um terraço, mas em um voo. E não vi uma mulher no banho, mas uma comissária de bordo dando bola fora o tempo todo. Ela não conseguia fazer nada certo. Pediam soda e ela trazia suco. Pedia um travesseiro e ela trazia um cobertor. Isso quando de fato trazia alguma coisa. E comecei a resmungar. Não em voz alta, mas em meus pensamentos. O que há com o serviço nesses dias? Acho que estava ficando um pouco convencido. Havia acabado de dar uma palestra em um evento. As pessoas haviam dito como estavam felizes por me verem ali. Não sei o que era mais louco, o fato de elas dizerem isso ou o fato de eu acreditar nisso. Assim, entrei no avião, me sentindo o tal. Tive de inclinar a cabeça para passar pela porta. Tomei meu assento, sabendo que o voo era seguro, já que os céus sabem que sou essencial para a obra de Deus. Então, pedi o refrigerante, o travesseiro. Ela mencionou os serviços e eu murmurei. Vê o que eu estava fazendo? Colocando-me acima da comissária de bordo. Na hierarquia social do avião, ela estava abaixo de mim. Sua função era servir e a minha era de ser servido. Não olhe para mim assim. Você já não se sentiu um pouco superior a alguém? Ao manobrista do estacionamento, ao balconista da quitanda, ao vendedor de amendoim da peleja, ao funcionário de casaco xadrez? Você já fez o que eu fiz e você já fez o que Davi fez. Perdemos nossa visão e nossa audição. Quando olhei para a comissária de bordo, não vi um ser humano, vi uma comodidade necessária. Mas sua pergunta mudou tudo. Senhor Lucado, imagine minha surpresa quando a comissária de bordo se ajoelhou do lado de meu assento. É o senhor que escreve os livros cristãos? Livros cristãos? Sim. Pensamentos cristãos. Essa é uma outra questão, ou disse para mim mesmo, descendo a escada do terraço. Posso falar com o senhor? Ela perguntou. Seus olhos encheram-se de lágrimas, seu coração abriu-se, e ela usou os 3 ou 4 minutos seguintes para falar de sua dor. A papelada do divórcio havia chegado naquela manhã. Seu marido não ligava de volta para ela. Ela não sabia onde iria morar. Mal podia concentrar-se no trabalho. Eu poderia orar por ela? Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única que estava precisando de oração. Talvez você pudesse usar uma oração também. Como está a sua audição? Você ouve os servos que Deus envia? Você ouve a consciência que Deus desperta? E sua visão? Você ainda vê pessoas ou vê apenas suas funções? Vê pessoas que precisam de você ou vê pessoas abaixo de você? A história de Davi e Batseba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Uma história de um homem que subiu alto demais para seu próprio bem. Um homem que precisava ouvir estas palavras: desça antes que você caia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Deve ser por isso que Deus odeia a arrogância. Ele detesta ver seus filhos caírem, detesta ver seus filhos seduzirem e suas Batsebas serem vitimadas. Deus odeia o que o orgulho faz com os seus filhos. Não é que ele não goste da arrogância. Ele a odeia. Ele poderia deixar isso mais claro do que Provérbios 8,13. Odeia o orgulho e a arrogância. E depois, em alguns capítulos mais adiante, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Provérbios 16, 5. Você não quer que Deus faça isso. Pergunte para Davi. Ele nunca se recuperou totalmente desse episódio com esse gigante. Não cometa o erro de Davi. É muito mais sábio descer a montanha do que cair dela. Busque humildade. Humildade não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo.
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aceite sua pobreza. Todos somos igualmente duros e abençoados. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Eclesiastes 5:15. Resista ao lugar da notoriedade. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Lucas 14:10. Não é melhor ser convidado e subir do que a descer? Deus tem um remédio para os altivos e poderosos: descer da montanha. Você se surpreenderá com o que você ouve e com quem você vê, e irá respirar com muito mais facilidade.